Volte-se comigo nesta manhã para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, este versículo de número 53 em particular. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 53. Porque convém isto que é corruptível, ou que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprida a palavra será que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Bem, queridos, o título da nossa meditação nesta manhã, neste dia do Senhor, é a ressurreição, a fonte de nosso fervor. Bem, nesta manhã nós queremos considerar um pouco do ensino do Novo Testamento a respeito da ressurreição. Não a ressurreição de Cristo, Senhor, mas a ressurreição de todo crente em Jesus Cristo no último dia. Quando Cristo retornar a este mundo com aqueles crentes em Jesus que já estão com Ele na glória, não mais tocando neste mundo, mas nos altos, e nós que estivermos aqui, subirmos e nos encontrarmos com aqueles que estão com Cristo nos altos, então a ressurreição, isto é, o novo corpo nos será dado, tão glorificado, tão diferente deste corpo terreno e natural. E é sobre isso que nós queremos considerar em particular nesta manhã. Não será um estudo completo sobre os elementos da ressurreição, nem uma série de estudos, mas um estudo único, aqui nesta porção de 1 Coríntios, considerando a ressurreição. A ressurreição, queridos, traz um grande alento a todo crente e nos dá perspectiva também nesta vida. A ressurreição é esse grande tema no horizonte da vida cristã. Nós estamos seguindo em direção a este dia, quando o Senhor Jesus Cristo retornará a este mundo mais uma única vez e última vez para trazer a consumação de todas as coisas. Ao final desta breve vida, apenas uma vida, não 10 vidas, uma única vida, uma única jornada, então o final, então para sempre com o Senhor, um novo corpo e também um novo céu e uma nova terra recriada pelo Senhor Jesus Cristo. Bem, mas eu desejo iniciar a nossa consideração sobre este tema, aqui no versículo 42 em particular. Eu espero que você esteja com a palavra de Deus aberta. Nós seguiremos um pouco rapidamente por esses primeiros versículos, então faremos uma pausa a partir do versículo 53 em diante. Versículo 42, estas palavras: assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará o corpo, isto é, em incorrupção. Um novo corpo em incorrupção nos será dado, adaptado para a eternidade, refeito, reconstituído para viver com Cristo nos altos, no novo céu e na nova terra, viver no céu com Cristo Senhor, nesse novo mundo que Ele haverá de reconstruir. E de alguma maneira misteriosa, nós não sabemos como, o céu e a terra se tornarão como que uma coisa, e o trono de Deus entre o povo de Deus, e nós precisaremos desse novo corpo para habitar com o Senhor. O novo céu, a nova terra recriada por Cristo Jesus, tão melhor do que esta, glorificada, expandida provavelmente, talvez tão rejuvenescida. O eterno futuro do povo de Deus, um novo lar, uma nova pátria, uma nova realidade física e espiritual, um novo mundo recriado pelo Senhor. É sobre isso que esse versículo 42 está dizendo. Assim também, a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção para o novo céu e nova terra. Versículo 43, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. O corpo é semeado em ignomínia, uma palavra antiga, arcaica na língua portuguesa, mas que significa vergonha, fraqueza, pecado, mas é ressuscitado então em um corpo glorioso, tremendo. A palavra glória representa força, vigor, beleza. Algo tão diferente será esse novo corpo que nós receberemos do Senhor Jesus Cristo. Bem, os Jogos Olímpicos em 2016 estão chegando, não é?
E o que são os Jogos Olímpicos, se não a exaltação do corpo e da capacidade física humana? Mas o que é este corpo humano que nós temos aqui nesta vida, deste lado do céu? O que é este corpo? Sim, algo maravilhoso, criado por Deus, mas que é adaptado e criado para viver somente neste mundo, somente nesta terra. Um corpo que está ainda sob a maldição de Deus pelo pecado. Um corpo que está se degradando e falhando muito rapidamente. Um corpo sujeito a todo tipo inimaginável de enfermidade. Outro dia eu estava lendo um artigo a respeito de uma pequena bactéria que fica na retina ocular e consome o ser humano e se multiplica. Coisas que você jamais imaginou. Um corpo sujeito à enfermidade, à destruição, à fraqueza. E se você se olha no espelho de vez em quando, você percebe continuamente as marcas do envelhecimento e da degradação deste corpo. É tão evidente. Mas então, um dia, quando Cristo Jesus retornar, esse corpo será de alguma maneira transformado, refeito, tão diferente, tão glorificado, tão melhor. Semeia-se em fraqueza, diz Paulo, nesta vida, como uma pequena semente. Esta é a analogia. Você põe uma sementinha pequena de nada desprezível na terra e ela se transforma em um corpo imenso de uma árvore bela, gigantesca e grandiosa. Essa é a analogia. Aqui está esse corpo, tão frágil, tão pequeno, mas um novo corpo, em comparação com esta semente, uma imensa árvore de beleza, de poder e de vigor. Essa é a analogia forte da palavra de Deus. Uma semente, este corpo tão fraco, e quando ele morrer e nós deixarmos este corpo terreno, um novo corpo tão maravilhoso, tão imenso nos será dado. São palavras gloriosas aqui. Versículo 44. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Bem, sim, nós temos uma alma. Mas na morte, como crentes em Jesus Cristo, as nossas almas irão para a presença do Senhor Jesus e o corpo ficará por aqui. Quando um crente em Jesus Cristo, antes do retorno do Salvador, parte deste mundo para a eternidade, a sua alma entra imediatamente na presença do Salvador. E o termo que nós usamos é um termo amado pelos puritanos. O crente vai para o paraíso de Cristo. Ele ainda não recebeu o seu novo corpo, que só lhe será dado quando Cristo voltar a este mundo, mas em sua alma, em sua pessoa, ele sobe para a presença do Salvador, para estar para sempre com Cristo, no paraíso de Cristo Jesus. Oh, o paraíso de Cristo Jesus, onde nossos irmãos e irmãs em Cristo estão neste exato momento. Um lugar de segurança na presença do Salvador. Um lugar de imensa alegria consciente, onde Cristo está ali, onde Cristo está é o paraíso. Estarão com Ele, estão com Ele desde os primeiros crentes, e ali estão gozando de grande alegria e louvando ao Senhor, tão consciente, ou muito mais do que nós estamos aqui nessa congregação. Estarão com o Senhor e voltarão com Ele para receber também os seus novos corpos, para habitar no novo céu e numa nova terra. Versículo 44, semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Bem, esses nossos corpos presentes são chamados aqui de um corpo natural. O termo no grego também pode ser traduzido como um corpo animal. E ele possui, este corpo, uma dimensão animal, ou física, natural, assim por dizer. Porque a nossa alma e o nosso corpo nesta vida são duas entidades, se eu posso usar esse termo, separadas. Quando nós morremos, o corpo fica e a alma sobe, mas os novos corpos que nós recebemos, além de preparados e constituídos para a glória eterna, eles possuirão também uma dimensão espiritual. Continuará assim a ser um corpo físico, esse novo corpo, mas com uma dimensão espiritual que nós não temos aqui na terra, essa dimensão espiritual neste corpo físico. Um corpo espiritual, veja o versículo, semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor, em poder, isto é. E o versículo 45, eu estou seguindo um pouco rápido nesses versículos. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Adão
não foi apenas o primeiro homem criado na face da terra, mas ele foi criado como representante de todos os seres humanos, de toda a raça humana. E na decisão, na atitude, na escolha de Adão, estaria todo o destino da humanidade, porque ele foi colocado por Deus como cabeça federal e o representante federal de toda a humanidade. É por isso que a Bíblia diz que em Adão todos nós morremos, porque ele morreu, ele pecou, e assim todos nós nos tornamos pecadores. Mas Adão foi feito ou criado uma alma vivente. Essa é uma referência ao seu corpo apenas. O seu aspecto animal, isto é, o seu aspecto físico. Sim, ele é claro, ele possui uma alma imortal, mas o seu corpo não era imortal, o seu corpo tinha apenas vida animal. Mas veja, o último Adão, Cristo Jesus, ele foi feito um espírito vivificante. Eu gostaria que você observasse que Paulo não diz o segundo Adão, porque isso seria bastante inapropriado, como se houvessem vários representantes humanos. O primeiro e o último, que é Cristo. Adão recebeu vida animal em seu corpo e também uma alma para habitar neste corpo, mas Cristo Jesus, o último representante dos homens, ele possui vida para dar, espírito vivificante. Adão recebeu vida, Cristo é aquele que dá a vida, e é isso que Paulo está se referindo aqui, assim também está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, ele não foi feito, não foi criado em espírito vivificante. Ele é aquele que dá a vida. Ele é aquele que tem o poder para ressuscitar os mortos. Versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O corpo de Adão, nós estamos aqui falando sobre a ressurreição do corpo. O corpo de Adão e de toda a raça humana descendente dele, não foi um corpo espiritual, mas sim um corpo natural, o animal, adaptado apenas para este mundo, isto é. Mas o corpo de Cristo, aquele corpo que ele trouxe consigo mesmo em sua ressurreição dentre os mortos, foi o primeiro corpo espiritual, o primeiro corpo glorioso para poder habitar no céu. E nós podemos pensar a respeito disso, porque isso é algo maravilhoso. O versículo 47 adiciona algo a isso. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Bem, aqui nós temos um contraste. Adão foi um ser vivo, mas Cristo é aquele homem que dá a vida. Há um contraste entre dois homens aqui, o primeiro Adão e o último, que é Cristo Jesus. Adão trouxe morte ao mundo, Cristo traz vida e ressurreição ao mundo. Pela sua morte na cruz, pela sua vitória sobre o pecado, pelos seus méritos eternos, pela sua morte expiatória ou substitutiva por pecadores, Cristo adquire o direito de salvar da morte, de dar vida eterna a homens. Adão recebe vida, Cristo dá a vida. E aqui está a diferença entre esses dois representantes, Adão e Cristo. E o versículo 47 diz sobre isso: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Paulo continua a lidar com os corpos de Adão e de Cristo, porque em um determinado momento, aqui no próximo versículo, ele vai comparar o nosso corpo ressurreto ao corpo de Jesus Cristo. E é essa metáfora, melhor, o paralelo que ele está fazendo o tempo todo. Eu espero que você esteja acompanhando. Versículo 48, a primeira parte. O qual é o terreno, tais são também os terrestres, o qual o celestial, tais também os celestiais. Todos nós somos assim. Enquanto nós temos almas eternas, por um lado, os nossos corpos são terrenos, feitos e criados apenas para esta terra. Corpos que são feitos ou compostos de ingredientes terrenos, materiais. Queridos, esse nosso corpo físico não possui qualquer dimensão espiritual. Sim, nós temos uma alma dentro dele, mas o corpo em si não possui ainda uma dimensão espiritual. É por isso que nós somos terrenos. E é exatamente por isso que esse corpo não poderá habitar no céu, no novo céu e na nova terra criado por Cristo Jesus. É por isso que nós precisamos de um novo corpo, porque este corpo foi criado para viver neste mundo somente. Ele é terreno, ele é carnal, ele é dessa natureza. Ele não pode habitar no novo céu, numa nova terra criada por Deus, que possui uma dimensão tão diferente dessa. Nós precisamos de um novo corpo.
adaptado para aquela nova realidade. Bem, mesmo como pessoas salvas, andando com Cristo, os nossos corpos continuam a ser corpos terrenos da terra, mas tudo isso irá mudar com a vida de Jesus, com a ressurreição dentre os mortos. Versículo 48, qual terreno são também os terrestres, e qual o celestial? O corpo ressurreto de Cristo, tais também os celestiais, isto é, aqueles que nasceram em Cristo. Nós teremos, Paulo está dizendo, um corpo como o de Cristo para viver no novo céu e na nova terra. Não se iluda, não haverá nenhum elemento de divindade em nós, mas algo como o corpo de Cristo. Paulo traz como que o futuro para o presente, no versículo 48. Qual terreno tais também os terrestres, qual o celestial, tais também os celestiais. Ele fala como se nós já estivéssemos nesse novo corpo, como se já tivéssemos recebido esse novo corpo, porque se você está em Cristo, um novo corpo já é garantido para você, e há uma certeza absoluta e definida que você herdará esse novo corpo. Assim ele fala como que no presente. E no versículo 49 nós temos palavras de tremendo conforto aqui. E assim como trouxemos a imagem do terreno de Adão, sua decadência, o elemento físico desse mundo, assim traremos também a imagem do celestial em nosso corpo, isto é. Minha palavra em evidência aqui é a palavra imagem. Veja que Paulo não está dizendo como nós trouxemos a semelhança do terreno, assim traremos também a semelhança do celestial, mas a palavra imagem, porque o nosso corpo ressurreto não será apenas semelhante, como se diz no jargão, tipo o corpo de Cristo, mas será realmente a imagem do corpo de Cristo. É claro, como eu disse, não haverá um aspecto divino, mas aquele corpo glorioso que Cristo recebeu ao subir ao céu, e que Ele manterá este corpo por toda a eternidade, bem, o nosso corpo será de alguma maneira como o dele. Uma imagem, algo como o corpo de Cristo, isto é, da mesma qualidade atômica, se eu posso usar esse termo, e espiritual do corpo do Senhor Jesus Cristo ressurreto. É por isso que é muito importante nós meditarmos nas aparições do Senhor Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, e considerar a maravilha do seu corpo ressurreto. Você já parou para perceber? Quando o Senhor Jesus Cristo, depois de ressurgir dentre os mortos, Ele apareceu aos seus discípulos em 2 domingos, em 2 dias do Senhor consecutivos. E os discípulos estavam reunidos num lugar de portas fechadas e trancadas, e Ele simplesmente apareceu e se colocou no meio dele. Eu não sei se Ele passou pela parede, mas Ele simplesmente apareceu ali com seu corpo ressurreto. E quando nós pensamos sobre essas coisas que Ele podia fazer, nós sabemos que o nosso corpo será de alguma maneira semelhante ao dele, tão muito mais elevado. Sim, era um corpo tangível, físico de alguma maneira, o corpo de Cristo. Os discípulos podiam tocá-lo, Ele comeu um alimento ali diante daqueles discípulos. Há um elemento físico nesse novo corpo que nós receberemos, mas é um corpo tão diferente em sua composição desse nosso corpo mortal e terreno. Será um corpo espiritual e imortal, ainda embora com um elemento físico. Versículo 49, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E o versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E agora digo, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, preste atenção porque agora eu vou dizer algo muito solene e muito importante. E agora digo, atente para isso. Tudo que Paulo tem dito até aqui é de grande importância, mas parece que ele quer chamar a nossa atenção para algo ainda muito mais solene do que ele disse até agora. E agora digo isto, irmãos, povo de Deus, isto é, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Há um termo negativo forte aqui. Não pode nem irão. Esta é a ideia do grego, porque ele é repetido no mesmo versículo. Nem a corrupção herdará a incorrupção. Não e nem. Este é o termo solene aqui. Ele está chamando a nossa atenção para algo muito importante e profundo. Eis que vos digo um mistério. Versículo 50 ainda. Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. É muito forte esta palavra.
O que ele está dizendo é isto. Este nosso corpo terreno, carne e sangue, é a ideia aqui. Esse nosso corpo presente, ele não poderá herdar o reino de Deus. Ele não poderá entrar ali nem desfrutar desta herança. A palavra herdar, bem, você herda algo por direito, por herança, não é isso? Esse Cristo Jesus já levou os nossos pecados embora e sofreu em nosso lugar. E nós recebemos o seu perdão e a sua salvação, e nós dependemos dele nessa vida como nosso Salvador. Bem, então nós recebemos já um direito, uma herança de entrar no céu e de desfrutar do céu e de toda a eternidade. Amigos, isso é maravilhoso. Pense sobre isso. Um pouco de teologia por um minuto. Quando Cristo Jesus veio a este mundo para lidar com o problema do pecado que nos separa de Deus, para pagar em nosso lugar os seus eleitos, ele levou a cruz do Calvário e ali foi crucificado naquele lugar chamado Calvário, Gólgota. E ali ele estava pagando o preço da punição de nossos pecados para nos livrar dele. Mas veja, tendo feito isso, ele fez apenas uma coisa. Esse é um lado da moeda. Eu gostaria que os irmãos entendessem isso. Na cruz do Calvário, ele paga por nossos pecados. Mas ainda era necessário que ele adquirisse o direito de nos dar entrada no céu, porque o céu é um benefício. Na cruz do Calvário, em sua vida perfeita, ele cobre as nossas transgressões e nos livra da ira de Deus justa pelo pecado, mas isso não nos garante o céu, porque o céu é um benefício. Cristo Jesus precisou também adquirir o direito de nos dar o céu, e isso ele fez vivendo uma vida perfeita, uma vida sem pecado, para assim nos garantir o direito ao céu, uma herança. Oh, quando nós pensamos sobre o amor de Jesus e sobre a sua vida e tudo aquilo que ele alcançou por nós, isso é algo tremendo. E é isso que Paulo está dizendo aqui, que nessa velha roupa humana, este corpo, carne e sangue, sem perdão de pecados, nós não podemos entrar no céu, herdar a glória eterna. É um reino que nós herdamos. Nós não herdamos apenas uma grande propriedade, nós herdamos também um futuro promissor e tremendo com Deus nos altos. Eu herdo um lugar na família real de Cristo Jesus. Eu sou feito como que membro da realeza, um príncipe, uma princesa. De fato, eu herdo algo glorioso, grandioso, que eu não tinha, uma riqueza. Bem, é claro que nós não herdaremos o elemento divino, mas eu serei contado como um filho de Deus na família de Deus. E você também, se você veio a Cristo um dia, você herdou algo glorioso e tremendo. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Carne e sangue, lidando com o corpo ainda, este corpo físico adaptado para este mundo não pode entrar no céu, porque ele não sobreviveria ali. Porque este corpo velho mancharia o céu, que é um lugar de pureza e glória tremenda. Ele não pode entrar ali. E por outro lado, as glórias, e a maravilha, e a beleza, e a felicidade deste novo reino serão coisas tão grandes, experiências tão profundas e elevadas e maravilhosas. O céu, coisas tão belas e dignas e grandiosas que esse corpo terreno explodiria ali. Ele não suportaria, ele não conseguiria viver nessa outra atmosfera, no novo céu e na nova terra. É por isso que nós precisamos de um novo corpo adaptado para o céu, tão mais elevado, tão mais glorioso. Para um lugar glorioso e mais elevado, nem a corrupção, diz Paulo, herdará a incorrupção. São coisas incompatíveis. Um corpo corrompido como este não pode herdar e entrar no céu, nem desfrutar de um lugar de incorrupção como o céu. É incompatível. Esse corpo desenhado e adaptado para essa terra, incapaz de existir na glória eterna. Por isso nós nos despiremos dele na morte um dia, e uma transformação tão radical acontecerá, e nós seremos revestidos de um outro corpo tão melhor. E essa transformação está descrita aqui no versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Vos digo um mistério. Bem,
Não um mistério, essa palavra, no sentido em que nós entendemos mistério hoje. Não é um mistério no sentido que Paulo vai nos dizer algo obscuro, difícil, impossível de se entender, algo que não faz sentido lógico, enigma. Bem, não é esse o sentido da palavra mistério aqui em Paulo. Paulo usa a palavra mistério um pouco diferente do que nós usamos em nossos dias. Bem, é um mistério no sentido de que nunca seria entendido a menos que fosse revelado por Deus a nós. Ou seja, é um mistério que foi revelado. Como aconteceria a ressurreição? Esse é um mistério. Nós não sabemos. Nós nunca poderíamos imaginar, compreender, nem pensaríamos que o corpo seria ressurreto. Quem jamais pensaria? O corpo morre, enterrado, a alma sobe para Deus. Essa é a ideia das civilizações antigas pagãs, não é? Quem jamais pensaria dessa maneira? É um mistério. A verdade sobre a ressurreição, ela precisa ser revelada. E nós sabemos este mistério porque foi revelado. Assim, a ideia de mistério na Bíblia não é de algo confuso, enigmático, ilógico, mas de algo que precisa ser revelado por Deus e que foi revelado. E assim ele diz: eis que vos digo um mistério, algo revelado por Deus, que de outra forma, se ele não revelasse, nós não saberíamos. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A palavra dormir aqui é apenas um eufemismo para a morte. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Bem, primeiro, Paulo não está dizendo aos coríntios que ele cria que Jesus Cristo voltaria em 2 dias, em 2 semanas. Não é isso que ele está dizendo. E que ele, como aqueles crentes naquele período, não haveriam de morrer. Não é essa a ideia. Não há na Bíblia o ensino uma ideia de que os crentes no primeiro século estavam esperando o retorno imediato de Cristo. Isso é uma ideia propagada errada. E Paulo precisou corrigir isso, e nós vemos isso na carta aos Colossenses e em outras cartas. Mas o que ele está dizendo aqui é que ele tem em vista toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, passado, presente e futuro. Quando ele se refere a todos os crentes, no versículo 51, nem todos dormiremos. Tomando toda a foto da igreja completa, passado, presente e futuro, ele está dizendo que haverão alguns dessa igreja completa que estarão vivos quando Jesus Cristo retornar e assim não provarão a morte física. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos, vendo toda a igreja agora, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos dormiremos. E versículos 51 e 52, no momento, como isso acontecerá? De repente, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. No momento, esse é um termo muito belo no grego, num átomo. Ele está pensando sobre a medida do tempo, e ele traz em vista a menor de todas as partículas conhecidas na época, um átomo. Será um tempo muito rápido, será de repente, como que no fechar e abrir de olhos, no piscar de olhos, numa fração de tempo, a menor de todas as frações de tempos possível, de repente, nós seremos transformados. A ressurreição será algo muito rápido no momento, rapidamente, no abrir e fechar de olhos, como piscar dos olhos. Muito rápido porque esse é o poder de Deus em operação para realizar isso. Os corpos ressurretos virão à existência de repente. No último momento. Quando? Bem, no tocar da última trombeta. Um símbolo que fala sobre o momento final da existência deste mundo. A trombeta na antiguidade para anunciar o início ou final de certas coisas. Da guerra ou de cerimônias, na última trombeta, imediatamente, antes deste mundo ser destruído, quando Cristo, em seu tempo, em sua sabedoria, enviar o Salvador a este mundo, e ele descer com glória, no esplendor da sua majestade, com os santos e milhões de anjos nos ares. De alguma maneira nós veremos uma trombeta, um símbolo, nós ouviremos um som, não sei como será esse som, talvez algo tão diferente que o ser humano ouviu, que chamará a atenção de todas as pessoas, e nós o veremos, e de repente, no momento, subindo com ele, transformados, um novo céu e uma nova terra. Essas coisas acontecerão imediatamente, uma após a outra, simultaneamente. Não haverá um espaço de 1000 anos, não haverá um Senhor pisando nessa terra para retornar. De repente, uma vez, ao tocar da última trombeta,
Versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, ela soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, novos corpos, e nós seremos transformados. Bem, essas coisas são maravilhosas, queridos, porque elas refletem o poder de nosso Salvador. É Jesus Cristo que fará todas essas coisas. E versículo 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Nós agora iremos um pouquinho mais lento aqui. Me parece que Paulo está falando agora de uma maneira um tanto pessoal, não é? Ouça as palavras dele. Porque convém que isto ou que este, que é corruptível, como se ele apontasse para o seu próprio corpo, porque convém que este meu corpo, esse teu corpo, que é corruptível, ser revista da incorruptibilidade. Paulo falando sobre o seu corpo. Imagine Paulo dizendo, olhe para esse meu corpo corrompido, um corpo surrado e chicoteado tantas vezes, trazendo marcas e cicatrizes profundas nas costas e no peito de tantos chicotes e surras e socos. Ferido por causa de Cristo e do Evangelho, um corpo que viajou tantos quilômetros e milhares de quilômetros para propagar o Evangelho, nunca parando, nunca descansando muito, um corpo dolorido e surrado do apóstolo, e assim ele diz, convém que este meu corpo corruptível seja revestido, este mortal da imortalidade. Oh, estas palavras, este versículo são tão tremendas, e quando isto, 54, que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, uma declaração remarcável agora, é isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Essa é uma citação de Isaías capítulo 25, como está escrito, é o que ele está dizendo. Tragada foi a morte na vitória. A morte, o maior de todos os inimigos, descrita no livro de Jó como o último dos terrores. A morte que por séculos, por milênios, tem tragado ela própria todos os homens e mulheres. A morte que é como um animal carnívoro, um monstro invencível a engolir e a destruir pessoas por todos os séculos. A morte que não tem compaixão por ninguém, que vem a todas as pessoas. A morte que vem de dia e de noite, que vem ao jovem, à criança tantas vezes, e ao idoso. A morte que vem de repente, ou gradualmente. A morte que nunca para. A morte vem por acidente, vem por assassinato, vem por guerra, vem por fome. E nós lutamos contra a morte diariamente, como no mano a mano, tentando evitá-la, tentando empurrá-la para longe de nós, por remédios, por terapias, por cinto de segurança e por todo tipo de coisa. Mas é uma luta perdida, queridos. Você consegue apenas, como se assim for, atrasá-la. A morte que tem engolido pessoas ao longo dos séculos, ela leva o orgulhoso, ela leva o forte, ela leva todas. Ela é tão cruel. Ela leva embora deste mundo pessoas tão necessárias neste mundo. A morte insuflada por Satanás colocou-se mesmo diante do Senhor Jesus Cristo, menino, insuflando Herodes para consumi-lo, como nos diz Apocalipse capítulo 12, para engoli-lo como águas na infância, mas porque era o Filho de Deus e o seu tempo não tinha chegado, então ela não o tocou até o tempo determinado. Como um grande ralo, engolindo, tragando e tragando ao longo dos séculos. Mas a ressurreição então engolirá a morte. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Você percebe agora a força dessa declaração? Aqui está o poder magnífico de Cristo Jesus. Tragada foi a morte na vitória de Jesus. Sobre a morte, na cruz do Calvário, ao sair do túmulo, ao ressuscitar, a morte não segurou ali, ele venceu a morte. O devorador foi devorado. A ressurreição, como que diz para a morte, devolva agora esses bilhões de homens e mulheres que você engoliu. Mas onde estão esses homens e mulheres? Será possível, morte, devolver
Os seus corpos estão na terra, espalhados por toda parte, no mar, pedaços nas montanhas, na terra, em todo lugar. Como poderia a morte ser derrotada ou devolver esses milhões de pessoas? Como ela poderia? Mas naquele momento, quando Cristo Jesus voltar, e Ele chamar, então todos subiremos, e aqueles corpos serão reconstituídos, aquelas partículas espalhadas por toda parte, como que transformadas e reunidas em um novo corpo tão perfeito. A morte não os guardará, não segurará. Tão grande é o poder de Cristo e o direito que Ele adquiriu na cruz do Calvário para ressuscitar os mortos. A morte, ela própria, será devorada. A morte perderá o seu poder de séculos e bilhões de pessoas ressuscitarão para a vida. Perceba a glória, queridos. O poder, a invencibilidade do Senhor da glória, aquilo que Jesus Cristo alcançou neste mundo em sua missão é tão tremendo, é tão vasto. Que versículo glorioso, veja essas palavras. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E aqui agora há um grande cântico no versículo 55. Um cântico emprestado de uma passagem do profeta Oséias, que é parafraseado aqui livremente pelo apóstolo Paulo. Um grande cântico de triunfo sobre o inimigo vencido. Ora, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Soldado derrotado, onde está a tua espada? Onde está o teu escudo? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Que palavras tão magníficas! Onde está a morte? A morte foi desarmada do seu poder. A morte não possui mais a sua alma mortal. O escorpião perdeu o seu esporão, o aguilhão foi desarmado. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, o esporão da morte com que ela espora é o pecado, e a força, o veneno do pecado é a lei. O esporão da morte é o pecado, mas o pecado foi punido e pago em Jesus Cristo. E assim o pecado não pode mais matar os filhos de Deus, porque o pecado deles foram perdoados. Assim a morte não mais tem poder sobre os crentes, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que receberam perdão de seus pecados. A morte, como uma flecha lançada desde a queda do homem, apontando e mirando sempre em nossos corações, agora desviada. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Cristo cumpriu a lei no lugar dos salvos. Cristo sofreu a punição no lugar deles. Quando Cristo morreu naquela cruz, a sua morte, amigos, foi a morte mais valente e tremenda na face da terra. A nossa morte é uma morte cruel e frágil. Nós corremos da morte, temos que fazer isso. E ela nos toma de surpresa, às vezes nos debilita. Mas o Deus homem, o Filho de Deus que se fez homem, Ele veio voluntariamente para morrer. Conscientemente Ele foi àquela cruz do Calvário. Não foi um acidente de percurso, coitadinho de Cristo, que não conseguiu cumprir a sua missão e morreu tão jovem. Ele veio para morrer. Ele veio para encarar a morte, para lidar com ela. E permitiu ser pregado naquela cruz do Calvário, como que dizendo ao Pai: põe sobre mim o pecado de todos eles e a miséria de todos eles. Essa foi uma morte de infinita coragem. Ele sabia que iria sofrer não somente a dor dos pregos nos seus pés, em suas mãos, mas uma infinita punição, uma punição tão muito maior do que aquela dor no seu corpo. A punição invisível da ira do Pai contra o pecado sendo derramado sobre ele, para carregar, levando embora o equivalente do sofrimento que nós levaríamos por toda a eternidade no inferno. Toda a medida da angústia que nós deveríamos sofrer foi derramada sobre Cristo Jesus, o Salvador, a mais nobre morte imaginável. Onde está, ó morte? Pergunta o apóstolo Paulo, um cântico de vitória do campeão de nossa salvação. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória, o teu aguilhão? Ele se foi para o crente,
porque Cristo Jesus já levou sobre si o aguilhão e o veneno e a morte da morte. Ele matou a morte em sua morte. A ressurreição gloriosa do Senhor Jesus Cristo, a nossa ressurreição com Ele, cantada e louvada aqui, e essas palavras tão tremendas do versículo 56, ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. A única maneira, queridos, o esporão do pecado já fora cravado em nossa carne, e o veneno já destila, e a única maneira de removê-lo é pela morte do Senhor Jesus Cristo, e assim nós entendemos o versículo 57, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Um novo corpo, um novo mundo, uma nova realidade, onde não há mais morte ou decomposição adquirido por Cristo Jesus para o seu povo. Pense sobre a ressurreição. Pense sobre esse novo estado tremendo em que nós nos encontraremos um dia. Será uma realidade tão mais diferente deste mundo e das experiências que nós temos aqui. Nós seremos e também faremos coisas muito mais elevadas do que nós fazemos aqui. Deixa eu tentar explicar essa ideia um pouco mais, expandi-la. Pense sobre a sua mente hoje. Bem, na sua mente, você pode fazer muitas coisas que o seu corpo não consegue fazer. Você pode voar na sua mente. Em tua imaginação, você pode ir a qualquer lugar que você deseja e às vezes contemplar esses lugares de uma maneira tão vívida. Você pode ir para o futuro, para frente, se ver lá no futuro, daqui a 20, 30 anos, como você será. Você pode voltar para o passado e mudar talvez situações e atitudes e histórias. Em tua mente você pode imaginar grandes esquemas, ainda embora a gente não consiga cumprir quase nenhum deles. Você pode levantar e construir coisas tremendas e gloriosas em tua mente. E tudo isso você pode fazer quase que como sem limites em tua mente. E de repente, quando Cristo Jesus voltar a este mundo, isso será possível de alguma maneira. Porque este novo corpo ressurreto será tão diferente. E a mente, ou o novo corpo, isto é, será muito mais parecida com a mente. E esses limites que nos são impostos agora serão tão menores, tão menores. Tudo isso nos dá um relance, um gosto do que será esse novo corpo que nós teremos. Oh, pobre de nós aqui nesses corpos mortais. Nós não conseguimos fazer quase nada, nem suportar quase nada de peso. Somos tão limitados em nossas capacidades físicas, não é? Dores, cansaço, dificuldade de fazer tantas coisas. Se somente o corpo pudesse ser mais como a mente, menos limites, mais poderes, mais amigos, com a ressurreição será. Porque esse novo corpo terá muito mais da liberdade, do poder que nesta vida somente a nossa mente possui. Porque Cristo recebeu um corpo tão glorificado e superior do que o nosso neste mundo. E se o nosso corpo será como o dele, e será, então nós teremos certeza da grandiosa superioridade dessa nova realidade das coisas que nós podemos fazer. No novo céu, na nova terra. Eu não vou entrar em especulações a respeito do que nós iremos fazer, mas mesmo a mente será emancipada nesse novo corpo. Se é verdade que alguns dizem que nesta vida nós só usamos 10% da nossa capacidade mental, não creio que é verdade, mas se é verdade, imagine quando os outros 9% forem restaurados. E o que nós poderemos fazer e pensar, e nós teremos a capacidade de entender todas as coisas. Não me confunda, não estou dizendo aqui que como Deus nós teremos entendimento de todas as coisas, mas nós teremos a capacidade de compreender todas as coisas, por mais complexas e profundas que elas sejam. Não haverá barreira para a compreensão. O conhecimento será absorvido dentro de nossas mentes e nós teremos tamanho prazer em conhecer, em contemplar, em aprender as minúcias, a glória e a beleza desse novo céu e de nossa terra. Coisas tremendas, descobertas que nós faremos no novo céu e na nova terra.
E quanto prazer em aprender, em explorar nós teremos um novo corpo, uma nova mente. E todas as coisas que nós faremos ali, estaremos envolvidos ali, sim, nós adoraremos ao Senhor de uma maneira tão perfeita e completa, mente e coração. Não haverá mais aquela distinção de Romanos 6:8, corpo para um lado, a mente para outra, completo, unidos, o mesmo desejo, o mesmo sentimento. E nós exploraremos de alguma maneira o universo criado por Deus. E haverá atividades que nos envolverão todo o nosso ser com alegria e com prazer, será tremendo. E nesse corpo limitado, adaptado para essa terra somente, nós seremos recriados. Então nós poderemos concluir que se aqui nesta terra nós temos tamanho poder criativo, quanto muito mais no céu teremos um poder criativo. Em nossos novos corpos, sem limitação como aqui, tão muito mais elevado. Tudo isso adquirido por Jesus Cristo naquela cruz, em sua vida perfeita. Essas são palavras profundas. Bom, amigos, hoje, nesta vida, neste mundo, ao adorar a Deus, você vai ler a palavra de Deus em teu horário estabelecido. E às vezes você está tão cansado e exaurido pelo dia, e você não consegue sentir como você gostaria na presença do Senhor e adorá-lo. E os teus pensamentos se dividem, as preocupações vêm, você tem que uni-los e atá-los ali na presença do Senhor para não ser irreverente. Ou a sua mente se desligue, vagueia quando você abre a palavra de Deus, mesmo quando você está manuseando coisas preciosas, oração e a leitura da palavra de Deus. Mas em nosso novo corpo ressurreto, a mente nunca mais fará isso. Porque ela terá capacidade inigualável para desfrutar da presença do Senhor e adorá-lo, e conhecê-lo, e experimentá-lo. As diferenças são tão grandes, são tão maravilhosas, como uma sementina frágil, uma semente pobre, que se transforma em imensa árvore, um corpo mortal e um corpo ressurreto, coisas tremendas, queridos, que nos aguardam quando Cristo Jesus retornar mais uma vez, logo em breve a este mundo. E assim nós chegamos a este versículo 58, tão tremendo. Portanto, diz Paulo, uma grande aplicação aqui do apóstolo Paulo agora. Portanto, sendo assim, tendo isto em vista, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Veja esse versículo, um dos versículos mais remarcáveis em todo o Novo Testamento. Porque aqui está a aplicação de tudo que Paulo diz em todo esse capítulo 15. Ele aplica em um único versículo tudo que ele diz ao longo de todo o capítulo. Ele começa dizendo, portanto, nunca despreze os portantos da Bíblia. Eles são chaves preciosas, como uma ponte de uma aplicação. Portanto, ele diz, diante disso, isto é, tendo isto em vista, meus irmãos, nós não estamos pensando aqui sobre esses assuntos gloriosos para apenas meditar e contemplar essas coisas. Não, nós devemos ser afetados de alguma maneira por essas verdades. Deve haver uma parte, um ângulo que nos toca. Deve haver um propósito aqui. É isso que Paulo está dizendo. Portanto, tendo contemplado todas estas coisas, observe agora, amados, ele diz, portanto, meus amados, amados por Paulo, certamente os coríntios, mas muito mais importante, amados por Cristo, como Cristo ama o seu povo. Deixa eu fazer uma pausa. Eu acho que nós não pensamos o suficiente sobre o amor do Senhor Jesus Cristo pelo seu povo, como nós deveríamos pensar. O quanto Ele nos amou, o quanto Ele sente por nós, não por aquilo que nós somos, miseráveis pecadores, mas quando Ele olha sobre nós, Ele vê em nós aquilo que nós seremos, e Ele ama aquilo que nós seremos, que é aquilo que Ele fará de nós. Ele olha sobre nós, não como aquele pecador rebelde e vil, mas como aquele homem que Ele irá transformar e aperfeiçoar e elevar. Ele ama o produto final que Ele fará dentro de nós. Amados do Senhor, diz o apóstolo Paulo, amados do Senhor, sede firmes, ele diz, sede firme, meus amados, amados por Cristo, firmes e constantes. Duas palavras similares que representam seja imóvel, firmado.
enraizado, amigos, a todo tipo de distração, força, todo tipo de tentação e força para nos mover de nossa posição de fidelidade, amor por Cristo e serviço nesse mundo. Todos os tipos de força que tentarão te mover de tua firmeza, certeza e dedicação ao Senhor, de teu amor por Ele, por sua igreja, pelo seu reino. Todo tipo de calamidade que vem sobre nós, grandes ou pequenas, tem esse intuito: tentar te cerrar e te separar de tua fé em Cristo, para que você perca a tua compostura espiritual e se afunde em preocupação, em comiseração, em temor, e que você venha reagir mal nas situações, com mau temperamento, se tornar infiel ao Senhor, há simplesmente muitas forças diárias. E esta semana que se inicia, haverá muitas coisas tentando te tirar do trilho, da firmeza, do serviço, da confiança no Senhor. Você e eu somos assaltados por coisas que nos tentam abalar e nos fraquejar em nossa firmeza e certeza e dedicação. Tendo isso em vista, Paulo diz: portanto, pense sobre a ressurreição, pense sobre o futuro, aqueça o teu coração com um senso de dívida para com o teu Salvador, sabendo que essas coisas virão, se enraize e se seja firme, tendo em vista a ressurreição gloriosa, o retorno do Senhor Jesus Cristo. Coloque as coisas em perspectiva, maravilhe-se com essas verdades, com estas coisas que foram feitas por você, essas coisas que te aguardam na presença do Senhor logo em breve, em 1 ano, 10 e 20 anos, não importa, uma vida apenas. Tendo isso em vista, ele diz: ative a tua mente e o teu coração com sentimentos baseados nessa realidade. Conte todas as coisas neste mundo e nesta vida como nada em comparação com as glórias preparadas, a herança guardada para você, para a qual logo você entrará. Mantenha essas coisas em tua mente. Elas são a fonte do nosso zelo cristão, a fonte da nossa perseverança no serviço do Senhor, no amor fraternal, na adoração. É isso que o apóstolo Paulo está aplicando aqui. Portanto, meus amados irmãos, ele diz, tendo isso em vista, sede firmes e constantes contra essas pressões para te desencaminhar interiormente. E ele diz então, sempre abundantes na obra do Senhor. Não somente fazendo a obra do Senhor, não somente envolvido na obra do Senhor sacrificialmente, mas envolvido nela e fazendo nela mais e mais e mais e abundando continuamente na obra do Senhor, sempre abundantes na obra do Senhor. Queridos amigos, para que você está nessa vida? Pelo quê? Para quê? Você veio a Jesus Cristo um dia, de fato, Ele te salvou, Ele transformou a tua vida, você experimentou o poder e o amor de Deus, Ele te guia agora. Mas será que agora você está todo ocupado com as tuas preocupações terrenas, com o teu ninho terreno, com o aumento, o embelezamento do lar, dos confortos terrenos, da minha aparência, esse corpo decadente, com a minha vida aqui? E você permite que preocupações terrenas, às vezes, te arrastem de um lado para outro, e você sopra quente e frio na devoção a Deus, na obra do Senhor, no culto ao Senhor. Eu não quero machucar a ninguém aqui nesta manhã, porque eu sei que todos nós estamos debaixo de muitas pressões, e às vezes há crentes que estão debaixo de pressão considerável em sua vida diária. Eu sei muito bem disso. Mas muitas vezes um crente simplesmente se permite ser levado e carregado pelas contingências da vida diária, e não há adoração ao longo do dia inteiro, e não há oração dirigida ao Senhor. Eu estou atrasado para a obra de Deus, eu não estou envolvido, eu não estou orando, tantas contingências. Eu venho à casa de Deus para apenas um culto ao longo de toda a semana. Quão triste quando isso acontece. Nunca envolvido em nada para Cristo, nunca representando. Os cuidados e as preocupações tão legítimas, às vezes, nesta vida, me cercam, me tomam, e as horas passam e os dias passam. Oh, amados, e nós não fazemos nada para Cristo, com Cristo quando poderíamos. Que coisa triste. Para isso que a vida é, amigos, para vivermos para Ele, para honrá-lo. Um dia nós iremos ser tão abençoados. Um dia nós iremos ser tão compensados por todo esforço e sacrifício
dedicado e abnegado para o nosso Senhor Jesus Cristo nessa vida, por negar a nós mesmos e negar os nossos confortos para poder ser mais para o Senhor. Nós olhamos para nós mesmos agora, neste mundo e nesta vida, e nós dizemos: eu me sinto como uma pessoa que tem uma imensa dívida para com Cristo Jesus. Uma imensa dívida por meu Salvador. Eu devo fazer mais por Ele. Eu devo fazer a minha vida valer para Ele. Eu devo fazer tudo aquilo que Ele tem me dá disponível para Cristo, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pastor, me dê uma razão, além dessas que o Senhor já mencionou, para servir mais o melhor, o meu mestre. Me dê mais uma razão. Aqui está, queridos. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A palavra trabalho deveria ser traduzida, na verdade, como labor, porque trabalho é uma coisa, labor é outra. Trabalho é o que você faz diariamente, labor é algo que envolve grande exercício. E o termo traduzido como labor aqui é o termo kopos, em grego, que são utilizados em situações específicas. Se você fizer uma pesquisa, uma concordância bíblica, uma chave bíblica, atrás desse termo kopos, você vai descobrir que todo o contexto em que esse termo aparece, labor, é um contexto de suor, lama e sangue. E é isso que Paulo tem em vista. Portanto, o vosso labor, suor, sangue, lágrimas no reino de Deus não é vão. É esse o trabalho que não é vão no Senhor. Um trabalho que me custa. Um trabalho que é para a honra do Senhor. Ele não é vão. Ele diz, sabendo, não é em vão. É por Cristo, nunca é de fútil. E no tempo da graça de Deus, haverá frutos, haverá resultados. Cristo será glorificado através do teu esforço, da tua abnegação, da tua dedicação. E Ele galardoará, e Ele recompensará, e Ele abençoará. Deixa-me concluir tudo que eu tenho a dizer nesses termos. Pense sobre isso nesta manhã. Eu concluo com esse termo, com este versículo do capítulo 2, versículo 9. Ouça essas palavras. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você já ouviu coisas maravilhosas nesta vida que arrepiaram o cabelo? Você já ouviu e viu coisas tão profundas que derreteram teu coração? Você já foi entusiasmado e movido e elevado ao ver um cenário belo e ler e ouvir alguma coisa tão profunda na natureza ou da capacidade humana de produção de arte, de beleza? Você já foi movido? Paulo está dizendo, as coisas que o olho não viu ainda, nem ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Que futuro, que certeza, que glória! E como Cristo será vindicado naquele dia, quando Ele voltar num piscar de olhos, quando Ele engolir a morte com a vida, e nós subiremos, e nós estaremos para sempre com Ele. Oh, como eu espero que cada um dos amigos nesta manhã seja de Cristo Jesus, e o já tenha buscado, e o já tenha experimentado em sua vida, e que agora você o ame, e seja inspirado para servi-lo e honrá-lo neste mundo, e a permanecer firme e firmado no Senhor, até que Ele venha, até que essa nova realidade se abra diante de nós, com Ele, com Cristo para sempre.